Bora estudar! Então vamos estudar hoje aula atividade sobre metodologia de ensino de lutas na escola. Nós vamos fazer igual nós fazemos em sala, a respeito das aulas atividades. Então a questão 1, nós vamos ler aquelas questões e eu vou tentar explicar para vocês essas questões. A questão 1 fala de verdadeiro e falso. Na primeira fala assim: a maioria dos professores que ensinam as lutas já praticaram alguma modalidade. É verdadeiro, é verdadeiro. A maioria dos professores que praticam, que dão lutas, já praticaram. É um exemplo do nosso tutor, nosso professor Rony. Ele dava aula de boxe com maestria. Então ele consegue fazer aula de boxe com a genialidade que ele tem nos punhos. A questão 2. Alguns cursos oferecem a disciplina com carga horária reduzida e outros nem oferecem. Verdadeiro também. Muitos cursos superiores oferecem cargas horárias reduzidas e outros nem oferecem a questão de lutas. Então fica difícil a gente aplicar a luta na escola. A terceira, formação muito teórica dos professores baseada em uma ou outra modalidade de luta. Essa é falsa, essa não é correta. Então a questão correta é da questão 1, a letra correta é a letra C, verdadeiro, verdadeiro, falso. Na questão 2, fala a respeito de preconceitos. Na número 1 fala assim: o preconceito nas lutas podem ser verificado em relação à violência, o gênero, a desvalorização do conteúdo e a consideração equivocada sobre o tema. Essa é a questão correta, que é a letra A, é apenas a número 1 que é correta. Por quê? O preconceito nas lutas podem ser verificados em relação à violência. Todo mundo acha que se for praticar lutas na escola é muita violência para as crianças. Não, a luta é disciplina também. Em relação a gênero, todo mundo acha que praticar lutas é só para o gênero masculino. E não, é para todos os gêneros, tanto feminino, masculino, as mulheres, os meninos, de todo quanto é tipo de gênero, pode-se lutar, pode-se praticar lutas. A desvalorização do conteúdo e consideração equivocada sobre o tema. Falta de conhecimento sobre o tema, por isso que tem dificuldades em aplicar. Na questão 3, a gente vai falar, a questão 3 fala a respeito das dimensões. Então, as dimensões procedimental, as dimensões conceitual e as dimensões atitudinal. Então, nessa questão, ele pede para relacionar a coluna A com a coluna B. Então, a primeira da coluna A é a dimensão procedimental. Ela se relaciona na coluna B com a 3, que é conjunto de ações ordenadas e destinadas à consecução de um fim. A 2 da coluna A é dimensão conceitual. Ela se relaciona com a 1 da coluna B. São termos abstratos relacionados à aprendizagem. Então só sobrou a terceira, a dimensão atitudinal, com a segunda da coluna B. Relaciona-se ao conteúdo referentes às normas subjacentes à prática educacional. Então, a letra correta da número 3 é a letra D. Então, pessoal, esse é um teste que nós estamos fazendo a respeito da aula atividade. Então, eu sou o professor Marcelo de Educação Física e a gente vai estar estudando dessa forma agora nesse período de contágio, de vírus, de estar reclusos em nossas casas, mas não vamos parar os estudos. Então, eu vou tentar fazer toda a aula atividade, enquanto durar isso, em forma de vídeo. Tranquilo?